A real é que no Warframe, uma das coisas mais legais de se fazer é simplesmente nucar todo mundo. Seja porque é eficiente ou porque você gosta, no fim das contas é só legal. Você simplesmente apertar alguns botões ali e todo mundo simplesmente evaporar. E a ideia do vídeo de hoje é justamente isso. Vários nukes diferentes com vários Warframes diferentes. E a ideia desse vídeo é basicamente fazer um aglomerado de nuke num vídeo só. Não tem todas as nukes do jogo aqui, até porque seria um vídeo muito longo. E não, a ideia também não é ditar quais nukes aqui são melhores. Na verdade, é só um vídeo com vários nukes, bem possivelmente pode ser que tenha algum outro no futuro com nukes diferentes. Mas a ideia aqui é simples, dar o máximo de nukes diferentes pra você escolher e simplesmente jogar. Começando logo pelo Sevagoth, que por muitos é considerado o melhor nuke do jogo. Isso porque você dá dano real baseado na quantidade de vida que o inimigo tem. Então, em resumo, independente da vida do inimigo sendo 1000 ou 1 milhão, você vai dar esses 25% e esse dano que ele toma não é diluído por armadura, então você vai causar sempre esse dano, o que torna o Sevagoth um dos nukes mais consistentes do jogo. Inclusive, você indo pro level cap, você também consegue nucar e, sinceramente, nem de força você precisa. Se você não sabe como usar ele, é muito simples, você vai marcar os inimigos com a segunda habilidade e quando você usa a primeira, aquele clone da sombra, ele basicamente causa dano ali no inimigo que foi marcado. Porém, por exemplo, quando você utiliza o mod Dark Propagation, você faz com que esse inimigo marcado pela segunda habilidade, assim que ele morre, ele também vai espalhar esse efeito. Então você teria ali uma reação em cadeia. Usando também Shadow Haze, você consegue mais clones ainda. Então você basicamente tem ali clones que ficam o tempo inteiro massacrando, machucando os inimigos. Jogar de Sevagoth nuke não é muito segredo. Você vai ficar spamando 2 e 1, 2 e 1. E é isso. É muito simples. Tudo que você vai precisar fazer é ter uma build que basicamente tenha muita economia de energia, tenha uma boa sustentabilidade. O restante, o Sevagoth, ele já vai dar um jeito por si só. Ele também tem uma mecânica onde você se transforma nessa sombra, você pode buildar essa sombra, você também pode utilizar as habilidades dessa sombra, mas tem gente que acaba não gostando de jogar com ela. Eu mesmo, por exemplo, não sou muito chegado. Mas calma, se você gosta, você pode utilizar sem problema algum. A única diferença é que ao invés de remover a quarta habilidade, quando você for utilizar a habilidade via Helminth, você remove a terceira, Gloom. Aqui fica a critério 100% de gosto, tá? Você decide. O nuke do Sevagoth não necessariamente vai mudar por causa disso. Ele não tem nada a ver com essas outras duas habilidades. E é claro, a gente pode usar uma Roar aqui para aumentar mais o nosso dano, até porque ela é um aumento de dano universal, então também aumenta o dano de habilidade. Outro nuke frame que eu adoro muito e que na verdade ultimamente eu tô jogando demais com ela é a Nova, porque ela é simplesmente muito boa, ela realmente tem um kit muito completo, mas eu admito que antigamente eu não era muito fã, principalmente por conta da segunda habilidade dela, que era bem limitada, você não conseguia aumentar o alcance e ela tinha um limite de dano muito baixo, então você não conseguia causar tanto dano de forma tão prática. Porém, há um tempo atrás ela sofreu um pequeno rework que melhorou algumas coisas, mas meu Deus, melhorou muito essa segunda habilidade. Agora você consegue escalonar o alcance dela, você também consegue aumentar o cap dela, entre aspas cap. O que você na verdade aumenta agora é o multiplicador de dano dessa habilidade. Então, ok, ela continua com o cap, mas você consegue multiplicar mais esse dano. Então você tem mais longevidade com esse dano quando você vai buildar dessa forma. Principalmente levando em consideração que quando você usa a quarta habilidade dela, você torna os inimigos vulneráveis a dano. Você aperta, você deixa lento. Você segura essa habilidade, você torna eles mais rápidos. Aí, tanto faz, fica a critério de 100% gosto, mas a real é que ela nuca de qualquer forma. Você pode utilizar isso, por exemplo, voltado para a quarta habilidade, onde você pode matar inimigos com armas, melee, de qualquer forma. Mas nesse vídeo aqui, eu vou trazer ela utilizando para a segunda habilidade, que é um método que eu realmente considero mais divertido se você quer só desligar o cérebro. Você vai apertar a quarta habilidade, você vai, por exemplo, soltar a bolinha da segunda, dar uns disparos ali de shotgun. Shotgun é a melhor arma para isso, e simplesmente olhar para algum lugar e reconjurar essa habilidade. Sendo assim, você lança essa bolinha e quando ela colide com alguma coisa, você explode
tudo que tá àquela volta. É simplesmente bizarro o dano que isso causa. Você pode também combar isso utilizando mods com Molecular Fission, que, por exemplo, quando você mata inimigos que estão sob efeito da quarta habilidade, você recarrega a Null Star, a primeira habilidade da nova. E a função dela aqui é só te dar a redução de dano mesmo. Sendo assim, você consegue tancar com facilidade sem muito segredo. E como esse vídeo aqui é um vídeo de Nuke, tem um Warframe em específico que eu não poderia deixar de falar aqui sobre. Mas tem uma coisa aqui que é muito interessante, é que ninguém fala sobre esse Warframe. Não necessariamente por ser ruim, na verdade é muito bom. E é justamente por isso que ninguém fala sobre. Porque não teve nenhum buff, nenhum nerf, nenhuma alteração, nenhum nada nos últimos não sei quantos anos. É a Octavia. Basicamente tá esquecida no jogo. Mas se você for ver ela como um Nuke Frame, basicamente é um dos melhores. Porque você não precisa de nada pra nucar inimigos em qualquer dificuldade do jogo. Você não precisa de Helminth, você não precisa de fragmento. Obviamente, você pode utilizar esses artifícios para tornar o seu jogo mais confortável, mas necessidade por si só ela não passa. Você tem a primeira habilidade, que é a responsável pelo dano, onde ela absorve esse dano e devolve multiplicando também. Você tem a quarta habilidade, em que você pode aumentar o alcance da primeira habilidade, então você causa mais dano em área ainda. Você pode ficar invisível, por exemplo, com a terceira habilidade. Se você agacha no ritmo da música, tem ali umas pequenas ondas de acordo com a cor da sua emissiva, da energia do seu personagem, e você pode simplesmente ficar invisível, não só você. Aliados também, desde que estejam agachando no alcance da habilidade. E você tem a segunda habilidade, que geralmente é a habilidade que você tira no Helminth, porque ela não faz tanta diferença assim. Se você for parar pra ver, talvez ela até te atrapalhe, porque basicamente o que essa segunda habilidade faz é pegar a primeira e ficar andando pelo mapa, o que não é ruim, muito pelo contrário, pode ser bacana. Mas, levando em consideração que você vai jogar de Octavia e ficar parado, você não quer que a primeira habilidade se mexa. Então, geralmente, você remove essa habilidade ou você só não usa mesmo, se você não quiser usar Helminth. O bacana da Octavia é que você realmente não precisa fazer nada. Essa habilidade já toma dano e devolve. E é isso. Como o nível dos inimigos vai escalonando conforme o tempo que você fica na missão, eles causam mais dano e, consequentemente, a sua habilidade também devolve mais dano. Sério, vai por mim. Se você é novato, joga solo e quer jogar de Octavia porque você quer um Nuke Frame bacana, você não vai escolher errado, porque, sinceramente, isso aqui é bizarro. A Citrine, na minha opinião, pelo menos, desde que lançou, era um Nuke Frame bem interessante, porque você tinha sua terceira habilidade, Prismatic Gem, que basicamente, quando você atacava inimigos com as suas armas ou com a sua primeira habilidade, você marcava eles, e essa habilidade causava dano e efeito de status nos inimigos. E utilizando o pulso repugnante, a gente conseguia aumentar a quantidade desses efeitos de status e forçar um nuke, por exemplo, utilizando o Set Mecha, junto com algum Kubrow para ativar o Set Mecha em algum inimigo em específico, mas enfim. Acontece que por mais interessante, divertido e forte que isso fosse, não era tão viável, porque para você ficar se mexendo era um pouco complicado, já que esse cristal fica basicamente parado, então você só conseguiria se mexer com tranquilidade, tendo que reconjurar essa terceira habilidade, o que não era tão interessante assim. Na verdade, tornava a gameplay um pouco travada, um pouco chata. E nessa última atualização, a Citrine recebeu um novo mod de ampliação, Prismatic Companion, que basicamente resolve esse problema. Porque agora, quando você está utilizando, por exemplo, algum Kubrow ou algum Cavate, esse cristal que você conjura, que você cria, vai parar em cima desse companheiro. Então você tem um cristal que te segue, ou seja, você pode sinergizar com alguma arma, ou você pode ficar só usando a primeira habilidade. Você decide, você pode se mexer e continuar nucando todo mundo. E se você acompanha o canal, você sabe que ultimamente eu postei um vídeo de Citrine sinergizando com a Spinner X. Você pode usar a arma que você quiser, a primária, secundária, o melee que você quiser. Porém, a Spinner X se sai melhor por conta do atributo único dela, que quando você tem um efeito de status tóxico no inimigo e esse inimigo morre, ele tem chance de ativar o atributo único, e esse atributo único causa dano em área e também proca mais efeitos tóxicos ali, o que faz com que você consiga uma reação em cadeia. O mais bacana disso tudo é que quanto mais proc tóxico, mais chance você tem de ativar essa reação em cadeia. Você tem 10% de chance para cada proc. Então, se você tem 10 procs, por exemplo, você tem 100% de chance disso acontecer. E isso sinergiza muito bem, porque além de você ter essa reação em cadeia, utilizando o Melee Influence também, junto também do tóxico, o que faz com que você espalhe tóxico para todos os inimigos ali à volta, você tem o seu cristal, que também adiciona procs tóxicos. Então, em resumo, você tem um cristal que está sendo potencializado pela Spinner X também. Você dá uma porrada com a Spinner X, por exemplo, e se o cristal matar um inimigo ou dois ali, a reação em cadeia começa e vai indo enquanto tiver inimigo. Basicamente uma coisa bem forte que, sinceramente, tá maravilhosa. Eu simplesmente só jogo de Citrine assim agora.
Lembrando que para usar Melee Influence na Spinnerex e espalhar efeito de status tóxico com ela mesmo é um pouco complicado, entre aspas, porque ela já tem dano tóxico inato, então você não consegue ter o elétrico e o tóxico separado, porque nesse caso eles se misturariam e você criaria corrosivo. Pra gente resolver esse pequeno problema, a gente vai remover a quarta habilidade da Citrine e adicionar a habilidade do Volt, utilizando o mod de ampliação dessa habilidade também, porque o que esse mod faz basicamente é que quando você segura o botão dessa habilidade, você converte ali dano em dano elétrico, basicamente, e joga esse dano para sua arma. E esse dano elétrico, ele não se mistura. Então, em resumo, você teria o elétrico para ativar o Melee Influence e você teria o tóxico para ativar a reação em cadeia. Basicamente, se você quiser usar desse jeito, é a melhor forma possível para você maximizar o seu dano. Você não necessariamente precisa. Você pode deixar o cristal procar tudo sozinho, mas nesse caso seria muito menos eficiente. A Mirage é um Warframe muito amado pela comunidade, principalmente pelo fato de que tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Porque, por exemplo, você pode utilizar a Mirage aqui até como Gun Platform, por exemplo, para aumentar o dano que você causa com as suas armas. Você tem a primeira habilidade, que você confunde os inimigos, então você tem mais uma camada de sobrevivência, já que os inimigos ficam confusos ao te ver. E não só isso, alguns desses clones eventualmente acabam atacando junto com você. Então você tem ali uma arma que basicamente é duplicada e você tem mais 2 clones atirando junto com você. Se você utiliza Glaives, por exemplo, são mais clones que jogam Glaives com você também. Mas enfim, não é o caso da nossa utilização aqui. A gente também tem a nossa terceira habilidade, Eclipse, que quando você aperta, você recebe redução de dano. E se você segura, você recebe aumento de dano. E esse aumento de dano é multiplicador final, ou seja, se você tem 50% de aumento de dano, por exemplo, e você causou 1000 de dano, esses 1000 viram 1500. Em resumo, é assim que funciona, essa quantidade vai depender da quantidade de força que você tem na sua build. E como eu falei, tudo que ela se propõe a fazer, ela é muito boa. Então não é só pra usar com arma, a quarta habilidade dela também é muito forte, principalmente que ela por si só já nuca inimigos. Quando você utiliza essa quarta habilidade, você solta uma bolinha que sai quicando pelas paredes e causando dano nos inimigos. Porém, não acaba por aí. Cada tique de dano que ela dá, cada pedacinho de dano, cada vez que ela ataca alguém, ela aumenta o dano dela em 25%. Então você já imagina a quantidade de inimigo que ela vai acertando e vai aumentando o dano dela. Junto disso, se você usar a Eclipse na versão de aumento de dano para bonificar o seu dano, ela também entra em sinergia com essa quarta habilidade, com Prism. Em resumo, o que a Eclipse faz aqui é um pouco diferente. Ela, na verdade, vai dobrar a quantidade de dano que a Prism multiplica. Então, ao invés dela multiplicar o dano dela por 25% a cada tique, ela vai aumentar por 50% a cada tique. Então, em resumo, o seu aumento de dano é dobrado, o que faz com que você cause muito mais dano a longo prazo. Porém, essa quarta habilidade tem um pequeno problema, na minha opinião, que é o fato de que você não pode controlar essa bolinha. Você pode prever, você pode tentar resolver esse problema, por exemplo, tabelando ela, jogando essa bolinha, por exemplo, numa parede onde você sabe como que ela vai ricochetear, como ela vai se comportar, mas ainda assim não é garantia, até porque para você fazer isso, você tem que estar num ambiente em que você sabe como as coisas vão funcionar 100%. Cada quina é de um jeito, cada inclinação da parede é de um jeito, e acaba que, nesse caso, eu não curto tanto assim o jeito que essa bolinha funciona. Então eu gosto de utilizar um mod de ampliação da quarta habilidade, Prism Guard. Em resumo, o que esse mod faz é muito simples, ele faz com que essa bolinha agora te siga, então pra onde você vai, essa bolinha vai e te segue de verdade. Você pode correr o mais rápido que for, ela vai estar colada em você, mas em contrapartida, ela reduz muito a sua duração, tendo como duração base só 4 segundos. Então você teria que remediar isso daqui, reconjurando ela o tempo todo, visto que, por exemplo, na build que eu uso, eu tenho apenas 10 segundos de duração. Mas, sinceramente, eu acho que esse problema é muito bobo, até porque é só você reutilizar essa habilidade. Infelizmente, essa habilidade também tem um grande tempo para você poder conjurar, então eu recomendaria que você utilizasse aqui fragmentos de aumento de velocidade de conjuração. Você pode usar também a Madurai, o foco de escola Madurai, que ajuda muito aqui, então fica a critério de gosto em como você vai utilizar, na verdade, tanto faz, mas eu gosto tanto dessa utilização porque é muito simples, você liga a quarta habilidade, você usa a Eclipse ou para tancar ou para aumentar o seu dano, tanto faz aqui, tá? Ela vai matar com você usando a Eclipse ou não, use os seus clones, seja feliz. Eu mesmo, por exemplo, gosto de jogar desse jeito utilizando uma Epitaph, para fazer com que os inimigos tomem mais dano, já que a gente pode aplicar efeito de status viral nele, o que aumenta o nosso dano em, por exemplo, 100%, no mínimo, para vocês terem uma noção. Mas enfim, acontece que eu gosto bastante.
E como nessa utilização da Mirage a gente vai precisar de bastante energia, visto que a gente vai ter que ficar reconjurando essa quarta habilidade o tempo todo, já que ela tem menos duração, e não só isso, ela também consome energia enquanto tá ligada, eu recomendaria vocês utilizarem Nourish no lugar da segunda habilidade aqui, pra gente poder ter mais maleabilidade, mais viabilidade de não se preocupar com energia. Inclusive, nesse caso, se você quiser usar alguma arma junto, você também vai conseguir imbuir efeito de status viral nessa arma, o que seria muito interessante aqui. Um outro frame que eu sempre achei muito bom, mas depois de um ponto no jogo onde eles mudaram alguma coisa ficou muito melhor, na minha opinião pelo menos, é a Gaara. Porque depois que eles reformularam as exaltadas e as pseudo-exaltadas, ela ficou muito mais forte, porque agora, além de você poder buildar a primeira habilidade dela, Shattered Lash, você também pode utilizar Arcanos, e quando você utiliza essa habilidade junto do Melee Influence, você consegue varrer o mapa. Quando você segura o botão dessa habilidade, você dá um ataque horizontal, que basicamente faz com que você carregue inimigos e eles simplesmente somem, porque você vai matar eles tanto no impacto quanto na quantidade de dano que você causar nos efeitos de status também. É claro que a gente vai estar utilizando o elétrico aqui para poder utilizar um Melee Influence, mas junto do elétrico você pode escolher, por exemplo, em usar gasoso, que é o que eu uso, porque ficam nuvens gasosas matando inimigos ali ao longo do tempo. Ou se você quiser aumentar o dano que os seus efeitos de status causam, os procs de efeitos de status, você pode utilizar viral também, o que pelo menos a maioria das pessoas aqui prefere. E se você quiser também aumentar ainda mais o seu dano, causando dano imediato, aquele dano instantâneo, por assim dizer, você pode usar explosivo também. Você tem essas três opções que são sinceramente muito boas. E aí fica a critério de gosto o que você quiser fazer. E o restante do kit da Gaara por si só também já é muito bom, porque com a segunda habilidade você tem 90% de redução de dano, o que permite com que você não se preocupe tanto em ficar vivo, porque essa habilidade já vai fazer 90% desse trabalho. Você tem a terceira habilidade, que quando você utiliza o mod de ampliação Spectrosifon, você pode fazer com que inimigos tenham mais chance de dropar orbe de energia, o que viabiliza inclusive o spam da primeira habilidade e a quarta habilidade, que também é muito bacana, mas aqui a gente não vai utilizar, pelo menos não se a gente quiser. Você pode usar se preferir, mas não é necessário. Eu mesmo, por exemplo, removo ela e utilizo Roar para aumentar mais o dano que a gente causa, visto que Roar é um aumento de dano universal e funciona como se fosse um mod de facção, que também aumenta o dano das habilidades. Então, em resumo, é a melhor opção aqui disparada. Se você não tiver, ou se você tiver problemas com energia, você pode usar também Nourish, que não tem problema algum aqui. Essas builds por si só funcionam muito bem, na verdade, você não vai ter quase nenhum problema utilizando elas, porque elas estão bem redondinhas, mas vale ressaltar que para todas elas eu utilizei um companheiro que facilite o uso. Na Citrine, é claro, eu utilizei um Predador Hack, mas em todas as outras eu utilizei um Nautilus, porque com Nautilus a gente tem a Cordon, que a gente pode juntar inimigos, então se você for usar uma Primer, você pode não só tornar um inimigo vulnerável, mas você também pode juntar eles, fazendo com que você cause mais dano ainda, porque você vai estar sempre próximo de vários inimigos. Também estou utilizando o Seismic Bond para aumentar mais a eficiência das nossas habilidades, permitindo com que você consiga jogar tranquilo, junto de Mystic Bond, o que permite com que a gente caste uma habilidade sem gastar energia depois de um certo tempo. Vai depender da velocidade que o Nautilus usa a Cordon, porque também é muito interessante aqui usar Manifold Bond para resetar o tempo da Cordon. Em resumo, é uma build bem comum que eu já utilizo em vários vídeos aqui. Se você acompanha o canal, não é segredo de como ela funciona, mas basicamente uma build voltada para o controle de grupo e aumento de eficiência nas habilidades do seu Warframe. Uma outra coisa que você poderia fazer utilizando o seu companheiro, mas lembrando que não é obrigatório, é utilizar Contagious Bond, porque você acrescentaria mais uma camada de nuke, sendo o nuke do seu companheiro junto do seu. É claro que para essa utilização aqui, eu recomendaria você utilizar uma Verglas, porque você pode utilizar aquela build de Igneo e Viral e simplesmente nucar todo mundo também. Então você teria muito mais dano, tanto com seu frame, tanto com o seu companheiro. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você quer que algum Warframe esteja no próximo vídeo sobre esse tema em específico de nuke, pode deixar nos comentários que bem provavelmente pode ser que eu coloque no próximo vídeo. Enfim, é isso, tamo junto, valeu e é nóis!